Saudações rubro-negras, Vinícius Gaspar aqui. O Palmeiras insiste na contratação do atacante Pedro e nesse vídeo eu vou contar 3 razões para a torcida do Flamengo e para o clube comemorarem essa insistência. Parece contraditório, o Flamengo perdeu um dos melhores atacantes do Brasil, ou pelo menos o interesse de um clube rival em um dos melhores atacantes do Brasil, e a torcida do Flamengo tem algo para comemorar. Não só tem algo, como tem 3 grandes razões para comemorar. Mas antes, deixa eu mandar aquele salve inicial para o inscrito Hugo, de Barra do Choça, na Bahia, está sempre aqui com a gente. Então, Hugo, muito obrigado pela sua audiência de sempre, pela sua parceria, pelos comentários, por estar sempre aqui com a gente. Para toda a Barra do Choça, um grande abraço, salve, saudações rubro-negras. Se você é rubro-negro de qualquer cidade desse Brasil, tem um grupo no WhatsApp, tem um grupo de amigos aí rubro-negros, também já pode deixar aqui nos comentários que eu mando para vocês no próximo vídeo. Além disso, aconteceu uma coisa meio chata essa semana. Um inscrito que é muito parceiro acabou apertando o botão de denunciar sem querer um dos meus vídeos. E ele até me pediu desculpa por isso, mas isso fez com que o YouTube parasse ou diminuísse muito a entrega aí do meu canal. Então, se você é meu parceiro, tá aqui, se você é rubro-negro, gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no canal, aciona o sininho para receber em primeira mão os conteúdos e já comenta aqui embaixo, que isso vai fazer com que o YouTube entenda que meu canal é bom e comece a entregar ele para mais pessoas. Então você vai ser muito parceiro se você fizer isso para mim. Bom, vamos para as 3 razões do Flamengo, que o Flamengo pode comemorar esse interesse do Pedro, o interesse do Palmeiras na contratação do Pedro aí do Flamengo. Primeira grande razão para comemorar, parece que agora toda a torcida do Flamengo entendeu a grande movimentação da mídia aí nos últimos dias para a movimentação do Pedro no mercado. A gente não estava entendendo muito bem. Parece que do nada começou um movimento do Pedro tá triste, o Pedro tem que se mudar, o Pedro tem que ir para outro clube. E não se entendia, já que o Pedro estava entrando em campo, o Pedro estava tendo oportunidades. Na temporada passada ele jogou quase o mesmo número de partidas do Gabigol. E aí meio que soou um alarme aí em toda a mídia começou a falar: o Pedro tá triste, alguma coisa aconteceu, o Pedro merece vaga na seleção, o Pedro não sei o quê. E a gente não estava entendendo muito bem, agora nós entendemos. Fica muito claro que aquilo era uma ação orquestrada não se sabe se pelo clube, pelos empresários do jogador ou por quem tem o verdadeiro interesse nisso acontecer, mas sim uma ação orquestrada que culminou em uma nova proposta do Palmeiras, em uma proposta verdadeira do Palmeiras, porque antes tinha ficado nas sondagens. Parece que dessa vez a Leila Pereira ligou para o Rodolfo Landim, fez uma oferta de boca, verbal. A gente também não viu ainda o Palmeiras timbrar nenhum papel e colocar no clube carioca. Então, quer dizer, essa posição de fazer oferta, ela está ficando sempre na sondagem ali, com conversas com o empresário, com conversa agora com o clube, mas de maneira informal. Então a gente entendeu, a mídia estava participando de uma ação orquestrada para culminar na chegada dessa proposta aí do clube paulista. Isso, é claro, gera uma instabilidade no clube carioca, gera uma instabilidade na cabeça do Pedro, que já passou por isso quando foi convocado pela CBF, mesmo quando o Flamengo já tinha falado que não ia liberar a participação do jogador nas Olimpíadas. Então, não é a primeira vez que isso acontece, o Palmeiras está fazendo exatamente igual a CBF já havia feito. Então, toda a torcida do Flamengo já tem o benefício do entendimento do que estava acontecendo e que pode ocorrer cada vez mais vezes e que é provável que aconteça cada vez mais vezes. Então, quando você vê grande parte do setor da mídia ventilando uma negociação que parece infundada, ventilando ou criticando muito fortemente alguma coisa que envolva o Flamengo, por favor, pare para pensar, porque muitas das vezes essas críticas não são para benefício do clube, ao contrário, são para desestabilizar o clube carioca, que para a maior parte dessa mídia, de onde essa mídia vem, ele é o grande algoz, a grande possibilidade de enfraquecimento dos times que eles estão mais ligados, mais envolvidos. Então, atenção, torcedor rubro-negro, não dê assunto a toda parte da mídia. Só isso ter acontecido já é um grande benefício. Temos aqui o primeiro benefício. É claro que os outros 2 são mais importantes e a gente vai falar agora. O segundo benefício dessa insistência do Palmeiras na contratação do atacante Pedro, ele é tão importante quanto o terceiro. Os 2 estão no mesmo nível. E aí eu vou falar: abriu-se um precedente perfeito para o Flamengo. E o que eu quero dizer com um precedente perfeito para o Flamengo? O Flamengo é muito mais pujante financeiramente do que o Palmeiras. O Palmeiras tem um orçamento anual na casa de 600 milhões, mesmo em anos espetaculares. Por exemplo, esse ano, que é logo após o ano das grandes conquistas palmeirenses.
Então, o Palmeiras atinge praticamente o seu teto com 600 milhões de reais. O Flamengo, em um ano ruim, depois de passar uma temporada com poucos títulos, com títulos de pouca importância, o Flamengo tem orçamento na casa de 1 bilhão. Isso no acumulado vai fazer o Flamengo muito mais forte a longo prazo e vai fazer com que o Flamengo tenha muito mais pujança para contratar jogadores da Europa, do mercado nacional e, quiçá, até mesmo do próprio Palmeiras. Então, abriu-se agora um precedente claro. Geralmente, em forças de mesmo nível, em times saneados economicamente e rivais, você não chega no rival se não for para pagar a multa do jogador. É esse o formato simples de negociação. Se você fizer o contrário, se você ficar sondando, tentando barganhar o valor, você está desestabilizando o clube adversário, desestabilizando o jogador e rompendo uma barreira ética. Uma barreira ética que ela não é rompida em grandes clubes. Então, quando você vai, por exemplo, para a Espanha, quando o Real Madrid queria tirar o Figo do Barcelona, ele foi com o dinheiro para pagamento da multa. Ele foi direto, não negocia-se com outro time, só se negocia se houver uma vontade muito grande do outro time de se livrar do jogador. Ah, Vinícius, mas o Flamengo já fez isso, por exemplo, com a Arrascaeta. Certo, só que as coisas não são iguais, porque na época o Cruzeiro precisava vender o jogador porque estava asfixiado financeiramente e o Flamengo sabia disso. Então o Flamengo foi ao Cruzeiro, fez uma grande oferta, o jogador queria vir para o Flamengo e o Cruzeiro estava desesperado para vender. Então, ao contrário do que se vendeu na mídia, de que o Cruzeiro não queria vender de jeito nenhum, o Cruzeiro precisava, e a gente viu o que aconteceu logo depois com o Cruzeiro financeiramente. O time ficou asfixiado e hoje vive aí uma pior fase financeira da sua vida. O Flamengo não, e o Palmeiras sabe disso. Então, quando o Palmeiras vem, oferece uma quantidade menor do que o valor da multa, aliás, muito menor, ele está rompendo essa barreira ética e está abrindo um precedente para que o Flamengo, a qualquer momento, passe, por exemplo, a desejar o Everton, que tem uma multa rescisória muito menor, o Gomes, que tem uma multa rescisória menor também, que está com o contrato caminhando do meio para o final. Enfim, uma série de outros. Quem sabe daqui a uns anos, daqui a alguns momentos, o Flamengo possa e tem pujança para isso, porque já fez contratações de grandes valores. Então daqui a pouco o Flamengo vai poder sim fazer uma contratação de 30, 40 milhões de euros. Valor, por exemplo, do Meia Danilo, jogador mais importante desse elenco, do Gabriel Veron, quem sabe daqui a pouco. Então, quer dizer, agora o Flamengo tem carta branca para chegar e negociar com qualquer jogador do Palmeiras, sem que o Palmeiras tenha, ou a torcida do Palmeiras tenha qualquer direito a ficar brava, a querer represália ou qualquer coisa do tipo. As cartas estão na mesa, o Flamengo tem mais dinheiro, no longo prazo vai ter muito mais e agora vai poder sim ir lá no clube de São Paulo e fazer oferta, e desestabilizar os jogadores, fazer oferta de salário, barganhar preço. O Flamengo agora está com as cartas na mão para que isso seja executado com mais recorrência. Às vezes com pensamento estratégico para enfraquecer o time paulista, às vezes para realmente fortalecer o seu elenco, como seria o caso, por exemplo, em uma contratação do goleiro Everton. Terceira coisa que eu vejo pouco o rubro-negro falando, ouvi poucos setores da imprensa comentando, é que competições se ganham com estratégias e não com emoção. Por que não o Flamengo pensar num realmente vender o Pedro? Ah, mas Vinícius, aí estaríamos fortalecendo um rival. Sim, também estaremos fortalecendo um rival, desde que com esse dinheiro a gente consiga fortalecer ainda mais o nosso elenco. Talvez se o Pedro fosse vendido por algo em torno de 30 milhões de euros, 30 milhões de euros mais um jogador, mais dois jogadores, quem sabe, eu acho que os jogadores que eles estão oferecendo, Patrick de Paulo e Gabriel Menino, não satisfazem o Flamengo, não chegariam para ser titulares do Flamengo, mas, por exemplo, de repente um outro jogador, ou até mesmo esses dois jogadores, só que com um valor maior, até agora foi oferecido 20 milhões de euros, quem sabe 30 milhões de euros mais um desses jogadores, 35 milhões de euros. Então, existe possibilidade de formato de negociação. Eu acho que nenhum jogador é invendável. O Pedro não é um titular absoluto do Flamengo. O Flamengo tem opções de ataque. Se precisar jogar com outro jogador centroavante, quando o Gabigol estiver suspenso, convocado ou qualquer coisa do tipo, o Bruno Henrique pode fazer essa função. O Flamengo tem Marinho, tem outros jogadores aí, tem Vitinho, tem jogadores que podem recompor aí esse meio ataque. Então, reposicionando peças. Então, o Pedro, ele, claro, é um dos jogadores mais importantes desse elenco, a gente não quer perder, exatamente por isso, se a gente for vender muito caro, a gente de repente consegue fortalecer o nosso elenco contratando um bom goleiro, contratando um zagueiro veloz e quem sabe até, de repente, parcelando, dando entrada para contratar um outro jogador de frente de campo, de um outro centroavante para fazer essa função aí que ele tinha no elenco. Então,
Nenhum jogador é inegociável, tudo depende dos valores. A gente não pode agir com a emoção. É claro que a gente não gostaria de reforçar o rival ou vender grandes peças, mas se vender esse jogador for um bom negócio para o Flamengo reforçar ainda mais o seu elenco, talvez esse seja um bom negócio. Não dá para agir com emoção, tem que pensar sempre na estratégia para vencer ao longo prazo. Então, se chegarmos a 30, 35 milhões de euros, algo em torno disso, o negócio começa a valer a pena e o Flamengo precisa pensar com a cabeça e não com a emoção por ter perdido recentemente a Libertadores para eles, por estar nessa rivalidade recente aí muito aflorada. Bom, esse foi o vídeo. Você venderia o Pedro por quanto? Qual o valor você acharia razoável ou de repente você não venderia? Já deixa aqui nos comentários que eu quero saber. A gente vai conversar aqui sobre isso. Eu adianto, eu acho que 30 milhões de euros mais um jogador a gente já poderia fechar, ou 35 milhões de euros, até mesmo sem nenhum jogador, com 35 milhões de euros, o Pedro poderia ir para lá sem problema algum. O Flamengo se reorganizaria com esse valor e daria conta de fazer isso até mesmo com as peças que já tem no elenco. Bom, esse foi o vídeo de agora, espero que vocês tenham gostado. Já deixa o like, se inscreve no canal, aciona o sininho para receber em primeira mão. Flamengo é paixão, valeu!